Olá, tudo bom com você? Eu sou o psicólogo Leonardo Teixeira e nesse vídeo aqui eu vou trazer para você o exemplo vivo de como uma pessoa pode sim superar no dia a dia o vício em apostas online e o vício em apostas esportivas. Nesse vídeo eu convido você para conhecer a história do Gabriel. Como que o Gabriel caiu no vício em apostas e como que o Gabriel fez para superar no dia a dia o vício em apostas dele. Esse é o segundo vídeo do Gabriel que nós colocamos aqui no meu canal. Ele pediu um espaço no meu canal para contar a história dele. Eu cedi o espaço, ele contou a história dele no primeiro vídeo e agora nesse vídeo aqui ele vai contar como que ele fez para superar o vício em apostas. Então, nem vou falar muito, assista esse vídeo até o final para você entender a história e como ele fez para superar o vício em apostas. Antes de qualquer coisa, antes de você acompanhar o vídeo dele, eu convido você, se por acaso você é novo por aqui, se por acaso você caiu de paraquedas aqui no meu canal, não perca tempo, já vem aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Se inscreve e ativa o sininho. E se você quiser apoiar o meu trabalho ou receber conteúdos exclusivos, seja membro do canal. Beleza? Seja membro. E agora, conheça a história do Gabriel. Olá pessoal, tudo bem? Olha aqui de novo. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Gabriel. Antes de tudo, eu quero agradecer aqui o Léo, psicólogo Leonardo Teixeira, por estar me dando essa oportunidade aqui novamente, em poder contar um pouco do que aconteceu comigo, como é que estão as coisas, pós-vício, né? Então eu vou vir aqui relatar para vocês como está sendo tudo isso, o que aconteceu, o quanto eu perdi, enfim. E também eu queria agradecer aqui o pessoal que comentou lá no meu primeiro vídeo, quando eu contei um resumo um pouco rápido assim do que aconteceu comigo, que eu perdi mais de 100 mil reais em aposta, dinheiro emprestado, trabalho que eu perdi casamento, enfim. Obrigado de verdade, eu li ali os comentários e é muito bom ver as pessoas desejando pra gente positividade. E também eu vi alguns comentários de pessoas passando pelo mesmo problema que eu, alguns um pouco mais grave, outros iniciando, mas é aí que eu quero chegar, tá? Esse vídeo que eu quero fazer aqui é um vídeo referente a como tá sendo a rotina do Gabriel pós-aposta, né? Pós o vício. E, acima de tudo, a importância de ter um especialista na área te dando todo um suporte. Seguindo o gap do primeiro vídeo, eu aposto tudo que aconteceu comigo, os 100 mil reais em aposta, eu me considerei um viciado. Gente, essa é a primeira visão que você tem que ter. Quando você tá ali nisso, apostando todo dia, colocando dinheiro que não era para colocar, pegando dinheiro emprestado para suprir ali quando você toma um head, gente, você já tá viciado, mas você não tá conseguindo enxergar, tá certo? Então, a partir do momento que você se auto-intitula viciado, as coisas mudam e mudam de verdade. Aconteceu isso comigo, tem muita gente aí perdendo tudo, tem muita gente perdendo família, se afastando de pessoas. A gente tem que se conscientizar, isso não é brincadeira, tá certo, gente? Eu tô aqui expondo o que aconteceu comigo, a realidade mesmo, para poder chegar ao maior número de pessoas e que isso possa ajudar, né, muita gente a sair desse vício, dessa droga que, cara, só destrói. Bom, vamos lá. A minha rotina tá sendo como? Gente, primeiro, eu não assisto mais, as coisas podem me dar gatilho, tá? Pra ser sincero, eu não tenho vontade de ver. Eu tenho um pouco de ranço de tudo isso. Como o meu vício maior foi em aposta esportiva, referente a jogos eletrônicos, tudo relacionado a isso eu não vejo mais. Gente, tudo relacionado a isso, né? A esses gatilhos que você tem, você não pode ver, principalmente no início da sua terapia. E é de suma importância que você esteja do lado de pessoas que te amam, você seja íntegro, verdadeiro, você não tenha medo de falar a verdade, tá? Não tenha medo de falar o que está acontecendo com você, porque quem te ama, quem está querendo o teu bem, vai estar do teu lado. O importante é você estar bem e estar convicto do que está acontecendo. Só assim você vai sair disso. Bom, a minha rotina, né, como eu falei, eu não assisto mais vídeo, né? Eu não assisto mais nada relacionado a nenhum tipo de jogo eletrônico. Eu trabalho no computador, né? Faço algumas coisas no computador, mas eu fico longe disso. Eu tive uma recaída, né? Eu tive uma recaída bem no início, logo depois que eu iniciei a minha terapia, né? Aconteciam uns problemas e tudo mais. Então, assim, gente, eu sou ser humano,
tá? Eu erro, mas o importante é que logo no momento seguinte eu já cheguei e falei pra minha mãe, e já falei pro Léo, aconteceu isso, isso e isso. Então, gente, o importante é vocês estarem sendo sinceros. Sincero com o terapeuta de vocês, sincero principalmente com todos que te amam, porque essa é a principal etapa, tá? Feito isso, né, seguindo uma linha de raciocínio, uma terapia forte ali com um profissional da área, te passando, conversando contigo, colocando tudo na mesa, o que você deve fazer e tudo mais, isso é de suma importância, tá bom, gente? Eu não vou falar que foi fácil, tá? Não vou falar que foi fácil porque não foi, tá? Foi muito difícil, gente, muito difícil, principalmente o martírio, né? Que você tem, né, referente ao erro que você cometeu, as coisas que você perdeu, isso tudo vem na cabeça. Mas Deus em primeiro lugar, né? Segundo, pense na sua família, em pessoas que estão do teu lado, que vão estar sempre te apoiando. Bom, você tem que ficar longe de gatilho, né? Tudo que vai te levar a querer ter recaídas, esse é o primeiro passo, sabe? Além de estar ao lado de pessoas que você gosta, você não pode assistir mais nada, gente. Você tem que entender, né, que isso é muito importante, tá? Hoje já se vão 1 ano e 3 meses, 1 ano e pouquinho, né, desde da minha recaída, e cara, eu tô muito feliz, sabe? Eu tô muito feliz porque tudo bem, minha vida mudou muito, mas gente, eu tô muito feliz que eu tô longe disso, sabe? Que eu tô podendo vir aqui contar pra vocês como tá sendo o meu dia a dia, né? As minhas coisas. Antes eu tinha um pouco de vergonha, né? Eu tinha um pouco de medo de falar a verdade, dizer o que aconteceu comigo, mas eu fiquei pensando, sabe? Tanta gente passando por tanta coisa, perdendo, sabe? Tudo, e poxa, graças a Deus eu tenho vida, né? Eu tenho vida, tenho uma saúde boa. Então eu vou expor o que está acontecendo comigo para poder ajudar as pessoas a sair dessa, né? Que eu sei que não é fácil, porque eu passei por isso. E você vai ter que ter essa nova rotina para sempre, sabe, gente? De não assistir, de não ter gatilhos, de não ficar vendo essas coisas. Você tem que realmente entender que isso não faz bem para você, tá? Isso não faz bem para você, se ocupa com outra coisa. O importante é não ficar parado, né? Querendo ou não, tem aquela frase, né? Cabeça vazia, né? Vazia, oficina do diabo. Então, a gente tem que se atentar a isso. Sempre tá buscando fazer alguma coisa durante o dia a dia, estudando para um concurso público, tentar voltar à rotina o quanto antes. E principalmente, gente, se você tá passando por isso, se você até hoje não se auto-identificou, se você acha que é só uma brincadeira, que tá apostando pouco, que já só perdeu pouco, galera, para você sair de 1.000 para 50 mil e para 100 mil é rápido, entendeu? Ah, Gabriel, mas eu não tenho esse dinheiro, eu tenho só 1.000, 2.000, mas cara, tu tá perdendo um dinheiro que era pra uma comida, pra uma luz. E quando você perde tudo isso, tu começa a querer pegar dinheiro emprestado. Foi o que aconteceu comigo, começava a pegar dinheiro emprestado, cheguei até a me meter com a agiotagem, gente. Entendeu? Então, isso é feio, você perde um pouco, sabe, do teu caráter, você erra, sabe, por conta dessa merda, desse vício, entendeu, gente? Então, eu quero aqui dizer pra vocês que, depois desse 1 ano e pouquinho, a minha vida tem melhorado bastante, eu tô me sentindo uma pessoa renovada, feliz, tô em busca, né, de novas oportunidades, eu fiz algumas entrevistas de emprego, né, e é isso que eu quero, sabe, gente? É melhorar, ser uma pessoa melhor, entendeu? Porque eu me auto-julguei muito pelos erros que eu fiz. A gente se coloca pra baixo, eu me coloquei pra baixo, me martirizei pra caramba, sabe? E não foi fácil, tá? Não foi fácil vir aqui falar pra vocês, dar cara a tapa, ficar exposto, né? Mas tudo em prol de algo maior, né? Que é ajudar o próximo. E eu tô disposto a isso, certo, gente? Então, acima de tudo, né, você tem que entender que você está viciado, que você precisa ficar longe de gatilhos. Esses gatilhos são as apostas que você faz. Ah, se é tigrinho, galera, fica longe dessas coisas. Se é jogo de futebol, se você aposta em futebol, aposta em mercado de canto, escanteio, essas coisas, fique longe, não assista futebol. Sua vida vale mais.
As pessoas que te amam valem mais, tá certo? Jogo eletrônico, League of Legends, CS, sei lá, outros jogos eletrônicos. Não assista mais, pare de seguir as páginas. A partir disso, terapias constantes, seguidas de profissional na área, ao lado de pessoas boas. E principalmente querer a melhora um dia após o outro, um dia após o outro. Hoje é meu primeiro dia sem apostar, amanhã é meu segundo dia sem apostar, meu terceiro dia, poxa, tá me dando vontade de apostar e tal. Cara, chega com a pessoa que tá te ajudando, que tá sendo teu porto seguro, seja sua mãe, seu pai. Se você tiver uma condições de ter uma terapia, que eu indico demais, fale para ele o que está acontecendo, fale, não minta nada, fale o que está passando na sua cabeça, fale tudo, não fique com medo, não fique com medo. Pense que o pior já foi. O importante é que você está sendo abraçado por pessoas que querem o teu melhor, e isso é muito importante. Feito isso, as coisas vão passando, você às vezes já está um mês sem apostar, 2 meses, você já está se sentindo melhor, tá certo? Você... pelo menos no meu caso, eu fiquei muito tempo sem pegar no dinheiro, tá? Sem ter dinheiro em Pix, sem ter isso tudo, porque eu sabia que eu podia a qualquer momento errar. Então eu precisei me colocar num ponto que eu tivesse que ficar longe disso tudo. Hoje, graças a Deus, isso nem existe mais, sabe? A minha vida, graças a Deus, está maravilhosa referente a isso. Os meus amigos, sabe, gente? Eu meio que renasci. Você seguindo tudo isso, né? Fazendo todo esse acompanhamento, eu tenho certeza, independente do que aconteceu, independente do estouro financeiro que você causou, gente, a sua vida vale mais do que qualquer coisa. Na realidade, a nossa vida não tem preço, tá certo? Não se sujeite a nada para bancar esse vício. Busque ajuda. Diga para você mesmo que você está viciado, esse é o primeiro passo. Vá atrás. Que você é forte, você vai conseguir. Eu consegui, gente. Eu perdi mais de 100 mil. Acho que deve estar uns 150 mil, mais ou menos. Perdi casamento. A minha ex me largou e falou uma porrada de coisa pra mim. Então hoje eu tô bem, eu tô feliz com isso tudo, porque graças a Deus eu me livrei dessa maldita aposta, desse maldito vício que me jogou no fundo do poço. E hoje, sabe, eu tô próximo dos meus pais, da minha mãe. Eu tenho pessoas que me amam do meu lado, que isso é muito bom. Sabe? Eu tenho uma cachorra que tá o tempo todo comigo, a Cristal, e isso é maravilhoso, gente, sabe? É como se eu tivesse renascido. Eu sou muito grato, muito grato a Jesus Cristo por tudo isso. E, gente, vocês não estão sozinhos. Saibam que nada nessa vida é fácil, eu sei disso, passei por isso, e quem tá falando pra vocês é uma pessoa que tem experiência, que passou por muita coisa difícil. Então, eu desejo do fundo do coração que quem estiver passando por isso, que se apegue a coisas boas, que você não está sozinho, você não está sozinho. Você vai sair dessa, tenha força de vontade, Deus em primeiro lugar. E não desista, não desista. Você vai sair dessa, por mais difícil que seja, tá certo? E finalizando aqui, eu queria agradecer os comentários que tiveram novamente. Muito obrigado, li, sabe, bastante, tinha muito comentário, as pessoas falando o que estava acontecendo com elas, eu me identifiquei em praticamente todas, as pessoas agradecendo pelo meu vídeo, e obrigado de coração por tudo, pelo retorno de vocês, e ao psicólogo Leonardo Teixeira aí, obrigado pelo espaço, Léo, por estar me cedendo essa oportunidade, em estar dizendo um pouquinho aqui do que está acontecendo comigo depois desse transtorno todo referente à aposta esportiva. Bom, essa foi a história do Gabriel, como que ele fez o passo a passo, quais foram as mudanças de hábitos que ele fez para superar o vício em apostas. E se você que está me assistindo, assim como ele, você sofre com o vício em apostas e você quer fazer um tratamento para superar o vício em apostas, quer se libertar de uma vez por todas, eu posso ser o teu psicólogo, eu posso te ajudar, eu posso te acompanhar para você superar esse vício. Para você chegar até mim é muito fácil, muito acessível, assim como o Gabriel fez. Vai lá no meu Instagram, Leonardo F. Teixeira. Chega lá no meu Instagram, já me segue no Instagram, bem importante, me segue, porque senão nem vou te responder, hein? Me segue e me manda um direct, fala que você veio por esse vídeo meu
que eu mesmo vou te responder e a gente pode marcar a tua consulta para você ou para o teu familiar. Estou te esperando no meu Instagram, Leonardo F. Teixeira. O link do meu Instagram tá aqui na descrição desse vídeo, tá bom? E é claro, comenta para mim aqui embaixo, você tá viciado em apostas, não tá? Há quanto tempo você tá viciado em apostas? Deixa a tua história, quanto você já perdeu em apostas. A tua história pode ajudar mais pessoas. Comenta para mim aqui embaixo, tá? E é óbvio, não sai desse vídeo sem se inscrever no canal, sem ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Se inscreve, ativa o sininho. Pera aí, não vai embora ainda. Clica nesse vídeo. Esse vídeo aqui é o primeiro vídeo do Gabriel. Clica para você conhecer melhor a história dele, tá? Um grande abraço, tamo junto. Valeu!